Bom dia a todos. Ao mesmo tempo que é uma imensa honra participar de uma mesa onde debatedores do quilate do professor Flávio Cruz, com quem já tive a honra de estudar, fizemos curso de especialização em Direito Tributário juntos, e ao mesmo tempo que é uma honra dividir essa mesa com ele e com o professor Jacinto, é uma tarefa também muito difícil. Muito difícil. Falar entre esses dois nomes, Flávio Cruz e Jacinto Coutinho, é uma tarefa inglória. É uma tarefa que muitos, evidentemente, talvez não suportariam. O Flávio eu conheço de longa data, o Ponta já deixou claro a sua capacidade técnica, o seu conhecimento e a sua sapiência, transitando aí pelos mais diversos ramos da ciência e integrando o direito, efetivamente, com todos os ramos do conhecimento que eventualmente possa merecer integração. Eu agradeço ao professor André Contaroli por me colocar nessa mesa, da abertura do simpósio sobre os novos rumos, porque acredito que a gente está num momento em que precisamos estar absolutamente atentos às modificações que vêm se apresentando aí no dia a dia em razão de determinados fatos que vêm se sucedendo sob o ponto de vista do direito. Eu preparei um pequeno texto, não vou me alongar excessivamente. A grande maioria dos que estão presentes aqui já sabem das minhas posições a respeito do direito penal, do direito processual penal, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, espero que, se eu permanecer na casa por um bom tempo, ainda terão a oportunidade de me ouvir em sala de aula. Então, eu vou fazer um pequeno resumo para apontar um fato que me deixa bastante preocupado, que é a questão de se firmar a competência, em razão da prevenção, circunstância essa que, na minha percepção, viola o princípio do juiz natural. Por certo, suponho que ninguém duvide disso, estamos, os brasileiros, atravessando um período relevante da história da nossa nação. Poderia alguém afirmar, enquanto estamos nesse plano da realidade, todos os momentos que atravessamos são relevantes, na medida em que estamos vivendo uma fase histórica. Estamos vivendo essa fase histórica. Ainda que em maior ou menor grau, os acontecimentos não sejam significativos ou tenham tal aparência. Entretanto, há momentos em que fatos se sucedem sem que tenham significados relevantes para marcar a história. E outros momentos há em que fatos que se sucedem interferem de maneira decisiva no rumo que se vai seguir dentro da sociedade, direcionando a viagem que se realiza, bem como o ponto que se deseja atingir, ainda que consciente ou inconscientemente. Esse caminhar, que até poderia ser denominado de caminhar autopoético, na medida em que é criado por si mesmo, na medida em que é causa e consequência de si próprio, via de regra, visa propiciar um sentimento de adequação e conservação sistêmicas da sociedade. Trata-se, em realidade, de um sistema vivo e autônomo, que está em constante autorreprodução, em constante autorregulação, mantendo o processo de interação social e desencadeando transformações que procuram modificar
em um processo endógeno, na maioria das vezes, contudo sofrendo fortes influências exógenas, as estruturas que sustentam o próprio sistema. Esse período que vivemos na sociedade brasileira é um período de transformações que pode ser considerado corolário do necessário e inevitável processo de evolução desta sociedade. Relevante nesse momento dizer que não importa a natureza das transformações, se boas ou más. O que importa é o resultado reflexivo que tais transformações irão provocar no meio. Essas transformações, sim, devem ser cautelosamente analisadas e estudadas para que se possa definir, com um mínimo de erros, a sua natureza. Isso não significa, entretanto, dizer que a tentativa de um grupo em alterar os paradigmas vigentes seja adequado ou não, seja boa ou má, sob uma perspectiva maniqueísta ou reducionista que eventualmente se faça. Significa dizer, sim, que esse momento tem como principal mérito propiciar a elaboração de um consistente debate que, ao final, será capaz de, ao menos por um período, produzir um consenso sobre as necessidades do momento. O consenso tem o mesmo prazo que o do nascimento da dúvida. É assim que será. Fato é que estamos vivendo momentos relevantes sobre vários aspectos, e, especialmente, um momento relevante no que concerne a forma de compreender o direito, e, no que nos toca mais especificamente, aos criminalistas, compreender a criação de novos paradigmas relativos ao direito penal e ao direito processual penal. Afinal, é o direito uma ciência cultural, se é que se pode considerar o direito como ciência. Prefiro considerar o direito uma espécie de movimento social autopoético, por muitas vezes não ter a mínima efetividade, embora seja indutor de padrões que muitas vezes acabam se firmando. Niklas Luhmann, sociólogo alemão, procurou explicar a complexidade da sociedade moderna e o seu desenvolvimento. Investigou os sistemas sociais e importou um conceito da biologia para o direito, o conceito de autopoiese, autorreprodução da espécie. Conceito que foi desenvolvido por Humberto Maturana em conjunto com Francisco Varela. Ao aplicar o conceito de sistemas autopoéticos ao direito, Luhmann consegue reduzir a complexidade social. De tal modo, os estudos de Luhmann apregoam que o direito, em seu viés autopoético, se recria com base nos seus próprios elementos. Sua autorreferência permite que o direito mude a sociedade e se altere ao mesmo tempo, movendo-se com base em seu código binário, direito, não direito. Tal característica permite a construção de um sistema jurídico dinâmico, mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual. É sob essa perspectiva que devemos observar as mudanças que o próprio sistema cria. Com um microscópio, devemos observar os pequenos movimentos indutores da validação ou invalidação de tais mudanças, verificar a sua conformidade com os fundamentos e com os princípios que dão estrutura lógica ao sistema, que somente pode ser considerado eficaz enquanto lógico, na medida em que a ausência de coerência, que a ausência de razoabilidade é suficiente para invalidar a norma e até mesmo para retirar a eficácia da regra. O constitucionalista lusitano José Joaquim Gomes Canutilho afirma que os princípios são as estruturas fundantes de um dado sistema de conhecimento. São os princípios que afirmam a coerência de um sistema e, por isso, imprescindível em qualquer processo analítico de sistemas jurídicos que se elabore, que se procure afirmar os princípios que os regem. O que temos visto na atualidade como referência de mudança é um juvenil protagonismo da cena jurídica nacional.
um juvenil protagonismo que poderíamos definir de juvenil protagonismo acusatório, na medida em que, de um lado, o solipsismo exacerbado, apoiado por um discurso messiânico retórico de convicção, e, do outro lado, indivíduos que não merecem comiseração, circunstância essa que dá aparente legitimidade ao movimento repressivo. Aliado a isso, temos uma imprensa podre, elitista, que não tem o mínimo padrão ético e que se conduz com exacerbado oportunismo, deixando absolutamente de lado qualquer interesse que possa ser considerado digno ou socialmente relevante. A junção desses elementos, mais o pedido piegas de apoio da comunidade às ações desenvolvidas nesse cenário, e o trabalho da mídia despreparada na substituição do Estado de Direito pelo Estado de polícia, acabam por nocautear eventuais reações que indicam a contrariedade aos princípios reitores do próprio sistema. A esquizofrenia do sistema fica evidenciada e o mal desproporcional que se pega indistintamente a culpados e a não tão culpados assim, como diria Fernando Pessoa, não faz qualquer diferença, pois isso acontece a tanta gente que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. De tudo o quanto até aqui se falou, percebemos a legitimação de um sistema processual inquisitório fundado na fé. Na fé messiânica mesmo. Pelo menos 3 são as razões desta estruturação. Se não, vejamos. Primeiro, não há mais distinção entre as funções de acusador e julgador. Hoje, a gente consegue perceber sem nenhuma dificuldade, apenas acompanhando os noticiários que se sucedem no dia a dia da nossa sociedade, que não há mais acusador e julgador. Hoje é um único movimento. Mais do que uma constatação teórica, essa é uma constatação de natureza pragmática, vivenciada na prática mesmo. Hoje, julgador e acusador, escolhidos por Deus que são, como acredita, incluindo aí a polícia judiciária, são uma única consciência. Trabalham em total e absoluto conluio, com ações pré-definidas e acordadas. Um jogo onde as principais jogadas são tomadas em conjunto e antecipadamente, inviabilizando, assim, qualquer hipótese de defesa. Todos, absolutamente todos, leigos ou expertos, sabem, por antecipação, que só há possibilidade de um resultado, em ação que aconteça dessa forma, o resultado da condenação. Por certo, que a empatia que liga o julgador ao acusador e o acusador ao investigador visam atingir um mesmo objetivo: a confirmação da hipótese em detrimento do fato. Imparcialidade é dispensável. Segundo, não há mais limites para a produção de provas para o julgador. Ainda que não seja o produtor direto da prova, cria as condições materiais para que as provas buscadas pelo acusador apareçam. De qualquer forma, a prova salvadora da sociedade deve emergir. Os fins, indubitavelmente, justificam os meios, pois situações excepcionais exigem providências excepcionais, ainda que em flagrante e absoluta ilegalidade. Criam-se condições materiais para transformar convicções em indícios e indícios em provas. Agora, nesse jogo com placar definido antes da partida iniciar, já está combinado o momento em que o time da casa, Ministério Público, irá abrir o placar.
Requer-se a prisão temporária e concede-se a preventiva. A tática de que o ataque é a melhor defesa é adotada pelo juiz, e não por algum dos jogadores. Prende-se com base em fundamentação meramente retórica, absolutamente desvinculada das hipóteses legais e dissociada de fatos concretos para forçar o gol contra. O gol contra é a colaboração premiada. E aí, se ter um arremedo de prova. Quem produz a prova é o ato de decretação da prisão, que só não é decretada de ofício para não ostentar a real natureza inquisitória da persecução, mas que é, indubitavelmente, produto de consenso vergonhoso que viola novamente a imparcialidade. Terceiro, não mais tem relevância o princípio constitucional do juiz natural. O princípio do juiz natural, neste jogo de cartas marcadas, será um empecilho para a efetivação do processo messiânico de salvação jurisdicional do país e do projeto do novo modelo de exercício jurisdicional. O projeto de livramento da corrupção sistêmica necessita e só é possível por intermédio de uma liderança forte e bem definida, materializado em um ser idealizado. Os demais soldados dessa batalha são apenas soldados. Até o general tem o capitão do mato, que é o verdadeiro comandante dessa guerra santa. O que garante esse projeto salvacionista, na acepção dogmática, secular ou religiosa mesmo, é poder identificar um mito criado como principal condutor do processo de resgate. E aí verificamos os casuísmos criados para evitar que saia de sua competência jurisdicional. Essa questão da competência jurisdicional, do princípio do juiz natural, é o que desejo abordar mais detalhadamente. Essa é uma introdução do que efetivamente eu pretendo discutir nessa manhã. O que nós temos visto na realidade é o total desaparecimento do exercício efetivo da atividade jurisdicional de maneira imparcial. O professor Flávio Cruz, na sua exposição, nos falou sobre a verdade. A verdade no processo penal, na minha percepção, professor Flávio, ela deve ser substituída por um outro vocábulo, por um outro termo, que é o termo imparcialidade. Quando eu falo em imparcialidade, evidentemente, eu não estou falando em neutralidade, porque é absolutamente impossível, né, dissociar das ações humanas aquelas formações, né, que o indivíduo adquiriu em razão das suas vivências. Então, as pessoas têm preconceitos, estão sujeitas, né, às suas convicções de natureza pessoal e decidem isso sempre muito bem intencionadas. Mas o que me assusta é essa tentativa, né, cada vez mais evidente de se tentar passar para a comunidade a ideia de que chegamos ao momento de salvar o país, né, do mal, né, que sempre o atingiu e que daqui para frente, com as atitudes que estão sendo tomadas, vai deixar de existir. Temos que, naquele conceito clássico de jurisdição, né, como o poder, dever de dizer o direito de forma cogente, vinculante e justa, né, com base na análise de um caso concreto, foi deixado totalmente de lado. Não existe mais caso concreto. Existem regras que são utilizadas indistintamente para persecução penal em todo e qualquer tipo de ação, seja a ação que for. Me assusta, professor Flávio, que
se viole, né, de maneira bastante clara os princípios que norteiam o sistema jurídico nacional, né, os princípios que norteiam a atividade jurisdicional do Estado. Nós hoje temos um novo modelo, um novo padrão que foi aplicado em razão aí após a Ação Penal 470 e agora com a Operação Lava Jato. Esse novo modelo que está fundado em novos princípios, mas que esses princípios ainda não foram revelados. Nós não sabemos, né, de maneira efetiva quais são os princípios que norteiam essa aplicação desse novo modelo. E isso, na minha percepção, traz uma insegurança muito grande, né, uma insegurança que não pode vigorar numa sociedade que se diz estruturada, né, sob a égide do direito, né, numa república federativa democrática de direito. Me parece que há pouca preocupação, né, com aqueles que efetivamente serão atingidos por essas novas medidas. Né, uma pequena parcela, que são os indivíduos que eventualmente cometem os crimes do colarinho branco, como o senhor mesmo disse, estão muito bem defendidos, estão assessorados pelos melhores advogados do país e assim mesmo não conseguem opor resistência a essa gana repressiva que o sistema tem imposto sobre eles. Hoje nós não temos uma saída, né, a não ser participar do processo de crucificação de todos aqueles que estão envolvidos nessa ação toda, nessa ação penal, especialmente que se refere à questão aí da Lava Jato. E dentro dessa perspectiva, o que eu tenho percebido é que se tenta, de uma certa forma, resolver os problemas da corrupção no país, centralizando todos os casos de corrupção em um único magistrado. Né? O próprio magistrado tenta avocar para si, né, o exercício da atividade jurisdicional em todos os casos de corrupção que acontecem no país. E, de certa forma, tem obtido sucesso nessa empreitada, tem conseguido realizar essa tarefa, né, com apoio, inclusive, da população, que, na grande maioria das vezes, encontra-se absolutamente desinformada ou mal informada. Uma questão que me chama a atenção, e eu vou falar isso especificamente num caso que envolve um cliente meu na Operação Lava Jato, é que ele foi processado por crime continuado. Né? A denúncia foi por crime continuado, e seriam, né, nos termos aqui do que estabelece o artigo 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a do mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Pois bem, esse cliente foi condenado em primeira instância pela prática de crime continuado. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao processar a apelação que foi interposta, entendeu que não era crime continuado, e sim concurso material, que está estabelecido no artigo 69 do Código de Processo Penal, do Código Penal Brasileiro. Diz o 69: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido,
No caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Pois bem, o que acontece quando o tribunal reconhece que não se trata de continuidade delitiva, não se trata de crime continuado, e sim de concurso material? Por certo, né, primeiro, aumenta a pena, né, como a senhora disse. Mas não é só isso. O fato é que no crime continuado há um nexo que liga os fatos, que faz com que aquele juiz natural do feito possa julgar todos os outros atos criminosos que eventualmente foram efetivados em continuidade delitiva. Ao entender que se trata de concurso material, há que se entender também, na minha percepção, que houve um rompimento desse nexo que liga um fato ao outro. E a consequência do rompimento desse nexo, evidentemente, é a retirada da competência daquele juiz que inicialmente era competente para julgar o crime continuado, dos demais delitos que foram praticados em concurso material. Os princípios que regem a atividade jurisdicional do Estado, inércia, juiz natural, indelegabilidade da atividade jurisdicional do Estado e imparcialidade, têm um objetivo. Qual é o objetivo? Buscar a imparcialidade do magistrado. No nosso sistema, a confiabilidade das decisões que o Poder Judiciário toma tem que passar obrigatoriamente pela imparcialidade do julgador. E esses princípios que estruturam a atividade jurisdicional do Estado visam esse objetivo: garantir que o magistrado haja sempre de maneira imparcial. Se essa imparcialidade, evidentemente, não se mostra evidente, não se apresenta de maneira clara, de maneira efetiva, né, por certo que a decisão que eventualmente venha a se tomar não deve merecer a credibilidade que seja capaz de, como dizia o professor Renedotti, jogar um indivíduo na antessala do inferno. As pessoas muitas vezes, professor, não têm a percepção do que é uma sentença penal condenatória. Eu digo sempre em sala de aula que a sentença penal condenatória é a forma pela qual o Estado, violando aquele princípio inserido no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, lá, aquele fundamento, da dignidade da pessoa humana, quando o sujeito é condenado, o Estado está a declarar que ele não é digno de viver livre em sociedade. A sentença penal condenatória, ela é efetivamente um processo de retirada da condição de dignidade do indivíduo. Então, o que a gente faz com esse indivíduo? A gente retira ele do seio social e deixa ele num ambiente onde as pessoas que provisoriamente, essa provisoriedade pode durar 30 anos, perderam a dignidade. E passado esse tempo, a pessoa automaticamente recupera a dignidade. Dentro dessa perspectiva, me parece que quando nós aceitamos que os princípios que regem a atividade jurisdicional do Estado sejam flexibilizados, sejam relativizados, nós estamos também aceitando que contra nós, contra aqueles que amamos, possa acontecer da mesma forma. E essa deve ser a nossa maneira de perceber o exercício da atividade jurisdicional do Estado. Nós devemos efetivamente nos colocarmos na posição daqueles que eventualmente são acusados da prática de um ato de natureza criminosa. A não observância aos princípios que regem a atividade
jurisdicional do Estado a torna ilegítima. A não observância dos princípios que regem a atividade jurisdicional do Estado autoriza aqueles indivíduos, aos jurisdicionados, a não aceitarem de maneira ordeira as decisões que eventualmente são proferidas. E, na minha percepção, nós corremos um sério risco, porque quando a sociedade passa a não acreditar no poder judiciário, abre-se um espaço muito grande para que outros tipos de ação, por exemplo, o terrorismo, se implante com a tentativa de se buscar soluções que não são obtidas através do Estado de Direito. A violação do princípio do juiz natural, através da utilização de expedientes nada adequados, nada legais, faz efetivamente com que a gente passe a desacreditar que as decisões que são tomadas pelo judiciário são decisões que efetivamente buscam fazer justiça. Me parece que a necessidade que nós temos de observar essas transformações que vêm acontecendo, né? Basta a gente assistir o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, ou qualquer outro jornal que eventualmente passe na TV ou no rádio, para a gente ter a real percepção de que caminhamos por um caminho muito triste. Um caminho, né, que, na minha percepção, pode ser excessivamente danoso à sociedade e que pode representar, né, um rompimento das nossas convicções e das nossas certezas que, eventualmente, mantém a paz social. Era isso, professor. Só um pequeno resumo do que eu queria expor, né? Eu acho que agora é do... Vamos.